Quando tem o primeiro filho, se é um filho planejado, desejado, existe uma carga de amor muito grande que envolve a relação mãe e filho. E aí, quando se pensa no segundo filho, fica essa questão, já esse questionamento, será que eu vou ser capaz de amá-lo tanto quanto amo esse? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Ferreira Lima Cast, um programa pensado para levar informação para você que está aí do outro lado da tela. Nessa primeira temporada, nós estamos falando sobre um assunto bem importante para várias mulheres, que é a maternidade. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre saúde mental da mãe. Para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe uma convidada que é psicóloga, especialista em terapia dos esquemas, mestre em psicologia e saúde e doutoranda em psicologia clínica, Mara Cristiane von Milan. Mara, muito obrigada por estar aqui. Giovana, eu que agradeço pela oportunidade de vir falar sobre essa temática tão importante que é sobre a saúde da mulher na maternidade. Então, doutora, vamos começar falando então sobre a importância do cuidado mental das mães e das mulheres em geral. Qual a importância de falar sobre isso? Bom, Giovana, quando a gente fala em cuidado, saúde mental, a gente pensa em todas as etapas da vida, todos os ciclos e todas as pessoas, né? Seja criança, adolescente, adultos, idosos, em qualquer momento da vida, é importante que a gente cuide da saúde mental da gente. Por quê? Porque ela impacta de forma significativa em toda a saúde do corpo, inclusive, né? Havia uma época que se separava o que era a saúde mental, o que era a saúde do corpo, e hoje a gente já entende, né, pelas pesquisas, que está ligado. Então, tu tendo uma boa saúde mental, consequentemente, existe uma chance muito maior de tu teres uma boa saúde física. Bom, feita essa introdução, a mulher, por si só, assim, ela já tem uma demanda muito grande em função dos vários papéis que ela desempenha, certo? Na vida, né? Porque trabalha fora, tem a questão dos cuidados da casa, então várias coisas que geralmente são mais atribuídas às mulheres. Quando entra essa fase da maternidade, o que acontece? Ela se torna mais vulnerável, mais fragilizada emocionalmente. Isso não quer dizer que é fraqueza, ela apenas fica mais fragilizada, até pela questão dos hormônios, do organismo, tudo que muda, o medo e a ansiedade que estão envolvidos com a própria maternidade. Quando é a primeira gestação, então ainda mais é importante que se olhe para essa mulher, que se olhe com cuidado, com amor, para a saúde mental dessa mulher. Justamente porque isso vai impactar, inclusive, no desenvolvimento, né, de como a gestação vai se desenvolver e de como a criança também, em que condições essa criança vai nascer. Existe uma relação nisso. E eu acho importante a gente abordar aqui a depressão pós-parto, né, que é uma temática, hoje em dia, que está se falando mais sobre isso. Como se identifica a depressão pós-parto? Como aquela mãe, ela pode notar que tem algo errado, assim? Bom, nem sempre a mãe consegue detectar que está errado. Então, nesse momento, é mais o compromisso da família, que deve dar um bom suporte para essa mãe. Esse é um dos fatores, inclusive, é um dos fatores muito associados à depressão pós-parto, uma falta de um bom suporte. E quando se fala de um bom suporte, não se fala só da presença de alguém cuidando das questões, assim, físicas, mas realmente daquelas necessidades emocionais que a mãe tem no período pós-parto. Então, quando se fala em depressão, antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre baby blues. Porque existe uma manifestação que ela é normal em grande parte das mulheres, que é o baby blue. O que é baby blue? Baby blue é aquele sentimento assim, de um pouco mais de tristeza, um pouco mais de desânimo, uma certa sobrecarga, uma alteração do humor, dificuldade para dormir. Isso logo que o bebê nasce? Logo nas primeiras 4 semanas. Então, nas primeiras 4 semanas é normalmente esperada essa diferença. Para algumas mulheres um pouco mais, outras menos, outras não acontece. Porque é uma mudança também, né? Exatamente, justamente por essa mudança. Imagina, tu passa por todo um processo de gestação, né, que, sem romantizar muito, né, a gente sabe que a mídia romantiza muito a maternidade, a gestação, fotos linda, maravilhosa, aquela barriga linda, maravilhosa, né, tudo, mas a gente sabe, né, as pessoas que passaram por isso, que existe um processo ali, que é um processo de desconstrução de uma certa identidade para a construção de uma nova identidade. Nasce uma nova mulher. Exatamente, com mais um papel para desempenhar. Então, ela já tinha vários papéis que ela precisava desempenhar, e ela precisa desempenhar mais um papel, que é o da maternidade. E toda aquela questão hormonal, a questão da mudança do corpo, né, que o nosso corpo muda muito na gestação. Então, em alguns casos, a questão de surgir estrias, aumento de peso, o desconforto, inchaço, várias coisas vão acontecendo que deixam essa mulher desconfortável. E, às vezes, não é nem permitido para ela que ela se sinta desconfortável. Né? Porque, isso é uma doença, né?
Por que tu tá te queixando? Por que tu tá reclamando se é uma doença? Então, tem todo esse processo. Aí, quando chega logo na parte do periparto, então é normal que depois dessa sobrecarga na gestação, de todo o que ela passa na cesárea ou no próprio parto, que é um processo dolorido também, que ela tenha um período um pouco mais de vulnerabilidade, que é a baby blue. Se isso se mantém, vamos supor assim, a pessoa está com sintoma mais assim, humor mais deprimido, ou ela está mais irritada, dificuldade de dormir, ou ela de repente assim sente muito cansada. Ok, se isso começa a se intensificar depois de 4 semanas, o normal é que depois de 4 semanas isso diminua muito, Mas se começar a se intensificar e causar um prejuízo muito maior, aí nós temos que olhar para a possibilidade de uma depressão pós-parto, né, que daí pode migrar para uma coisa mais grave a partir disso. Então, o que se percebe, como a família pode perceber, que nem perguntaste, né, a questão dos sinais. É uma mãe que tem uma alteração de sono muito importante, ou dorme demais, ou não consegue dormir. Dificuldade de alimentação, de não querer se alimentar. Desinteresse pelo bebê, pode acontecer também. Uma questão, assim, de ansiedade maior, ou uma irritabilidade, ou um humor muito deprimido, crises de choro muito frequentes, um isolamento emocional. Então, quando aquilo que se pensa, não, mas espera, isso está muito estranho, isso está demais, aquela impressão que você tem assim... extremo. Exatamente. Então, ali a família tem que pensar, opa, nós temos aqui uma coisa bem importante, nós precisamos olhar para isso. Nem sempre a mãe se dá conta, porque ela está numa situação tão vulnerável, e às vezes tão cheia de culpa também, por não estar conseguindo dar conta dos cuidados do bebê, que ela não consegue ter essa avaliação crítica do que pode estar acontecendo com ela. E histórico anterior de depressão também pode influenciar nessa mãe? Digamos, casos de mulheres que estão se preparando para a gestação ou já estão gestantes, mas têm o histórico de depressão, de ansiedade. Isso também influencia? Sim. Vamos pensar assim, hoje se fala o termo depressão pós-parto, dentro da literatura que se usa na psicologia, na psiquiatria, caiu em desuso. Nós temos um manual, que é o DSM, Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais, que ele vai ajustando nomenclaturas, ele vai trazendo transtornos novos, vai retirando alguns, modificando. Então, hoje se fala em transtorno depressivo maior com início no periparto. Então, não é mais a depressão pós-parto. É transtorno depressivo maior com início no periparto. Bom, essa mulher, se ela já teve um histórico prévio de transtornos depressivos ou familiares que tem histórico ela tem familiares com histórico de depressão, de transtorno depressivo maior, a razão de chance dela de desenvolver é muito maior. Qualquer situação de saúde mental na família, por exemplo, se essa mulher já tomar uma medicação antes da gravidez, uma situação de ansiedade, né, uma questão de saúde mental, a chance é maior. Se ela tiver familiares que têm histórico, até pela questão da predisposição genética, a chance dela desenvolver é maior também. E a questão daquela mãe que já tem filhos e vai ter um outro filho, que também pode ter a questão da culpa em relação ao outro filho, porque ela vai ter que dividir as atenções. Como é que funciona isso também nesse cenário? O que acontece assim, quando existe já crianças no ambiente, filhos, o ideal é já preparar esses filhos, inclusive toda a família, para esse neném novo que vem. Então a gente fala muito assim, a psicologia não é só para tratar o que já está instalado, é para prevenir também. Então, se existe um projeto, digamos, de uma gravidez, ou se ela é inesperada, muitas vezes acontece isso, o ideal já é preparar, né, a família toda para esse momento. Justamente para que essas outras crianças entendam que vai surgir um outro ser nesse ambiente e que, por ser mais delicado, mais frágil, vai precisar de uma atenção especializada. Talvez os pais vão ter um pouco mais de atenção para isso. Mas, sim, existe essa necessidade de repartir, então, mais um compromisso, e aí, mais ainda, ela vai precisar de suporte social. De pessoas, por exemplo, que, tu tem o teu nenê pequeno, tem um outro menino com 5, 6 anos, vamos supor. Então, que a madrinha vai buscar essa criança para levar para o shopping, para o parque, que promova coisas na casa que possam incluir as crianças com bebê, não dizer assim, não toca, não chega perto. Então, incluir esses filhos no cuidado, na atenção do bebê. E a mãe, geralmente, tem essa questão, assim, de achar que não está sendo boa o suficiente. A culpa. A culpa é mas como assim? E uma outra coisa bem importante é que se tem muitas impressões, será que eu vou conseguir amar essa criança que nem eu já amo o outro? A intensidade de amar cada um. Quando tem o primeiro filho, se é um filho planejado, desejado, existe uma carga de amor muito grande que envolve a relação mãe e filho. E aí, quando se pensa no segundo filho, fica essa questão, já esse questionamento, será que eu vou ser capaz de amá-lo tanto quanto amo esse?
Aí no fim a gente descobre que sim, a gente é capaz de amar muito, né, da mesma forma, mas existe esse questionamento. E às vezes a culpa também, quando se acaba dando mais atenção para o bebê, e às vezes, né, tu precisa deixar o outro por uns momentos mais de lado. Quando o bebê chora, quando precisa mamar, enfim. E deixar o seu relacionamento, muitas vezes, de lado também, a questão do trabalho, isso tudo também. Ai, quer voltar para trabalhar, a culpa é de deixar o filho para voltar para o trabalho. Tu falou agora a questão do relacionamento. Uma coisa que eu gostaria de frisar muito aqui, espero que muitos homens estejam nos, né, assistindo, ouvindo, é o papel do parceiro. O papel do parceiro é nesse período, todo período, né, gestação e tal, mas assim, no final da gestação e nesse periparto, é fundamental essa presença realmente assim, em termos emocionais, um parceiro que valide, um parceiro que acolha, porque realmente eles muitas vezes não conseguem entender o que a mulher está passando, porque eles não passam por isso. A mulher fica fragilizada, ela fica emocionalmente mais sensível, ela vai ficar mais irritada, ela vai sentir dores, ela vai, digamos assim, mudar o comportamento dela, vai querer que ele fique perto, que ele não fique perto. Então, atender essa mulher da melhor maneira possível, mesmo que ele não concorde com o que está acontecendo, mesmo que seja difícil para ele lidar com aquilo, mas tentar ao máximo validar essa mulher e dar apoio para essa mulher. E doutora, eu queria que tu explicasse um pouco também quando que essa depressão pós-parto vai virar uma psicose pós-parto. Não é uma necessidade, assim, digamos assim, não é que uma depressão vai virar uma psicose. Mas dependendo, por exemplo, do teu histórico, né, por exemplo, da predisposição genética que tu tenha para desenvolver algum tipo de psicose, o que seria isso? Famílias que tu já tem um histórico de esquizofrenia ou de outros transtornos psicóticos, por exemplo. Então, a chance de tu migrar para uma psicose é muito maior. Mas não necessariamente que a depressão vá migrar, não é assim o próximo passo. Em algumas pessoas, o transtorno depressivo maior pode ter sintomas psicóticos. Né? Para outras pessoas, não. Então, é uma categoria, mais uma categoria do que uma evolução. E quando acontece isso, como a gente percebe? Quando existe, assim, um discurso totalmente incoerente dessa mãe, que foge da realidade. O que é psicose? A psicose, tu cruza a linha, nós temos a neurose, todo mundo é um pouquinho neurótico, né? E aí quando tem o borderline, que justamente fica na borda, que a gente fala borderline, que divide a neurose da psicose, é um dos transtornos, e aí às vezes a pessoa na psicose. Então a psicose, o que caracteriza a psicose? Tu perde o senso de realidade. O teu discurso fica incoerente, tu começa a imaginar coisas, ou ver coisas que não existem, ilusão, alucinação. Então, todas essas coisas já caracterizam a psicose. Aí existe um grande risco, né, de a mãe, inclusive, da questão do suicídio, ou a questão do infanticídio, né? E a questão do tratamento dessa depressão? Bom, a mãe foi diagnosticada através daqueles sinais pela rede de apoio ou por ela mesma. Como agir diante disso? Tá. Bom, o diagnóstico, ele precisa ser feito por um profissional habilitado, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. Né? Então, são os dois tipos de profissionais que estão habilitados para fazer um diagnóstico de saúde mental. Se foi feito o diagnóstico, o que seria o ideal? Que fosse na fase leve, que a gente fala, né? Então, por exemplo, assim, durante 4 semanas se percebeu que aquela mãe está um pouquinho alterada, enfim, aquilo da normalidade. Mas estamos na 5ª semana já. E no lugar de diminuir, não é que vai fechar 4 semanas e vai sumir, mas vai começar a diminuir. Então, no lugar de diminuir, está aumentando. Então, nós temos o sinal ali de que, sim, pode estar acontecendo uma depressão pós-parto, com início, uma depressão, uma transtorno depressivo maior, com início do periparto. Aí é o momento de levar para uma rede de apoio. Feito o diagnóstico, se ela for identificada como leve ou moderada, aí é terapia. A própria terapia, ela dá conta. Se passa entre moderada e grave, aí já entra o uso de medicação. Mas isso é com o psiquiatra que vai avaliar e vai entrar com a medicação. Mas o fundamental, o que é o fundamental? O suporte. Um dos fatores de proteção, uma coisa bem importante, sim. Tá, mas como eu protejo essa mulher de ter a depressão? Então, justamente isso é o suporte familiar, é o primeiro passo. Né? De eu criar condições climáticas, físicas, ambientais, emocionais, para que essa mãe fique confortável com o seu bebê. Então, é um lugar de silêncio, um lugar de respeito, um lugar de atender as necessidades, da validação emocional. Esses são os principais fatores de proteção do desenvolvimento da depressão no puerpério. Principalmente em casos daquela mãe que é solo, por exemplo. Como ela cuidar da saúde dela neste momento. Como a família encarar isso também, né? A mãe solo, nós temos hoje menos, né? Houve tempos assim, que as mães solos eram muito mais criticadas, muito mais assim estigmatizadas, né? Pela questão de serem solo. Mas de novo entra a questão de alguém fazer aquela figura de proteção maior. Pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser uma irmã, pode ser uma amiga.
E quando se fala em figura de proteção, lembrar bem assim, que não é só a questão da presença. Eu falei isso antes, vou frisar. Eu estou com a pessoa ali. Não, eu realmente estou com a pessoa. Giovana, o que tu precisa? O que tu queres que eu faça? Como eu posso te ajudar? Não é aquilo que eu acho que precisa ser feito. Não, mas tu tem que levantar, não, mas tu tem que deitar, mas tu tem que amamentar, tu não tem que amamentar. Não, como tu tá te sentindo, como está sendo para ti. É olhar realmente com atenção para aquela mãe e ver o que ela precisa. E se eu observar assim que ela não consegue nem definir o que ela precisa, aí nós já temos um olhar de que a coisa está ficando mais grave. E essa mãe que vai encontrar vários desafios na maternidade, né? Que é a questão da amamentação, por exemplo. Não consigo amamentar meu filho. Ou a questão do parto. Algumas vão se culpar porque escolheu determinado tipo de parto, não conseguiu no parto normal, teve que ir para cesárea. Como lidar com essas dificuldades que vão surgir ali na questão do parto e o recém-nascido? Tá. Bom, hoje se fala muito assim, hoje os próprios ginecologistas já pedem para a mãe escolher, muitas vezes no início da gestação, se elas vão optar pelo parto normal ou se vão querer uma cesárea. O que essa parte, digamos assim, clínica, do que é mais adequado, não é da minha área, digamos assim, parte médica. Mas emocionalmente falando, o que se recomenda escolher? Aquilo que gere menos ansiedade. Então, se o parto normal vai te gerar mais ansiedade do que uma cesárea, então opta pela cesárea. Se a cesárea, por exemplo, tu pode escolher, não é uma coisa que realmente tu é obrigada a fazer cesárea, tu pode escolher, mas ela te deixa ansiosa, então opta pelo parto normal. Porque existe muito uma questão assim desse terrorismo com o parto normal. Tem partos mais difíceis, partos não tão difíceis, é um processo dolorido, não vamos dizer que não, porque é dolorido, e tem algumas mulheres que têm um limiar de tolerância à dor um pouco maior, outras um pouco menor, então precisa ser respeitada essa característica da mulher. Se ela ficar menos ansiosa escolhendo uma cesárea, ela que escolhe uma cesárea. Não tem por que não fazer isso. Hoje nós temos esse recurso. Então não tem por quê. E a questão da volta daquela mãe para o mercado de trabalho. A volta da mãe para a sociedade, digamos assim. Passou aquele período que ela tá com o bebê e ela vai voltar à vida que ela tinha antes. Como é que é encarar esse novo cenário? Porque ela é uma nova mulher, então não vai voltar as coisas como eram antes, né? Não. Eu digo, e mesmo que já tenha outros filhos, né? É um período muito difícil, porque é um período que mais precisa de suporte, inclusive assim, dos espaços. Hoje as empresas estão abrindo mais espaço, mais cuidado com essas mulheres na questão de amamentação, tem leis que protegem também. É um período muito difícil, porque justamente assim, eu preciso voltar a trabalhar, mas o que eu faço com meu filho? Tá, então, às vezes tem um familiar que cuide, ok, preciso de alguém, vou depender de alguém. Nem sempre posso pagar um cuidador ou uma cuidadora. Aí vou colocar numa creche, numa escolinha. Tá, mas na escolinha vão ser 6, 7 crianças com uma pessoa cuidando. Como vão cuidar do meu filho? É um período de ansiedade, não tem como não ser um período de ansiedade. E às vezes o que acontece é a mãe fazer, digamos assim, ela ter cuidados já da sua saúde, de opções de lazer, opções de algumas coisas que ela possa fazer, para ter uma estrutura psicológica melhor para lidar com isso. Agora, é um período, sim. Não existe uma forma de dizer, tal fórmula, tu vai ficar tudo bem. Não, sempre vai ter ansiedade, algumas mais, outras menos, e faz parte do processo. É que a gente fala assim, os altos e baixos da vida, né, Giovana? Tem os altos, as partes boas, e tem as partes que não são. E nós dizemos, não vai acontecer, tu não vai ficar ansiosa. Não, as pessoas ficam. E aí, tá, mas como eu vou lidar com a ansiedade? O questionamento nem é se eu vou ficar ansiosa, mas como eu vou lidar com isso? Então, eu escolhi um lugar para colocar meu filho que eu confie, fazer uma boa relação com os profissionais que vão cuidar do meu filho, eu conhecer essas pessoas que vão cuidar do meu filho, enfim, participar do grupo de mães, que também estão em suas crianças ali. Trocas de experiência. Exatamente, vai conversando com outras mães, e que já frequentam, o filho já está naquele lugar. Então, ter sempre cuidado de buscar a criança no horário que combinou de buscar, ou mais cedo que puder buscar, então, dentro do que for possível. Se a mãe não puder buscar, que algum familiar se puder buscar mais cedo, para a criança ficar menos tempo na instituição, também é melhor, pode dar esse suporte. E doutora, nessas trocas de experiências também pode acontecer a questão da comparação, né? Ai, meu filho fez isso antes, eu lido melhor com isso. Como lidar com essas comparações também, que gera a culpa da mãe também? Tem um livro, não sei, não lembro agora o nome do autor, que é Como Enlouquecer a Você Mesmo. Esse livro, o primeiro capítulo dele fala pra gente se comparar. Vamos supor que tu tenha uma questão de autoestima, né? Tá. Então, ele recomenda que tu te compare todos os dias com pessoas que tu acha top. E tu observe o que tu é inferior àquela pessoa. Aí, o segundo capítulo, as realizações daquela pessoa. O que aquela pessoa da mesma faixa etária tua já conquistou e tu não conquistou. Ou seja, como enlouquecer a você mesmo. Quando tu começa a te comparar com outras pessoas, tu tá nesse processo. As pessoas são diferentes, elas têm níveis de suporte diferentes, elas têm estruturas internas diferentes.
Então, eu não posso me comparar com outra pessoa. Isso deveria ser proibido, assim, tipo uma lei. Não se compare com os outros. O que a gente pode observar, assim, é o que, vamos supor assim, do meu comportamento. O meu comportamento de mãe. Eu estou fazendo o meu melhor? Ok, estou. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo atender? Pode ser que sim. Eu busco ajuda para ajudar a lidar com isso. A gente não precisa dar conta de tudo. E a criança, essas comparações, meu filho já faz isso, existe uma curva da normalidade. As pessoas falam que cada criança tem o seu tempo. Não é bem assim. Ela pode ser dentro da curva da normalidade. Tu olhar assim, tá, a questão de falar, de engatinhar, de sentar, né, essas coisas todas. Então, se o meu filho já tá, assim, já deveria estar sentando e já passou muitos meses do período que é normalmente esperado e não está acontecendo, não é que ele tem o seu tempo, ele pode ter uma questão que precisa ser buscada ajuda também. Se fala muito, cada criança tem o seu tempo. Não, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso. Dentro da curva da normalidade, sim. Mas às vezes tem as pontas, né? O que está muito precoce ou aquele que tem um nível de atraso. Doutora, para finalizar, eu queria que a senhora desse um conselho para as mães que estão, ou as futuras mães que estão nos assistindo, como encarar a maternidade de uma forma mais saudável, uma forma que vai ser um processo, claro, vão ter desafios, mas vai ser um processo bom para se viver. Tá. Bom, a gente fala assim, o ideal assim, uma gravidez planejada. Isso seria o ideal, mas nem sempre é possível, né? Quando se pensa no ideal, uma gravidez planejada, é um projeto de vida. Como tu investiria num tempo teu, por exemplo, num projeto de vida? Eu quero uma profissão X. Tu vai buscar curso, vai fazer uma faculdade, tu vai buscar formas de aprimorar para desenvolver melhor no teu projeto de vida. Então, a maternidade, ela poderia ser pensada como um projeto, e é um projeto de vida, porque é um compromisso que tu assume para a vida toda. Não tem desistir, não quero mais ser mãe, não. Depois tu é mãe e mãe, não tem ex-mãe, né? Nem ex-pai. Enfim. Então, assim, organizar, tá? Como eu estou financeiramente, como está meu relacionamento. A maternidade nunca pode ser pensada para consertar um relacionamento, né? Para segurar no relacionamento. Como está meu relacionamento? Como estou com a minha saúde? Eu tenho crise de ansiedade, eu tenho crise de pânico, eu tenho tido humor depressivo, eu tenho uma questão de saúde mental que não está bem. Então, eu busco esse tratamento, eu busco esse equilíbrio anterior e depois eu penso na maternidade. E se uma gravidez, digamos, ela pode até ser desejada, mas não foi planejada, ok, descobri que estou grávida, eu estou tomando medicação, eu estou me cuidando, como é que está meu peso, como me alimento. Então, começar com esse processo de modificação, como se fosse um planejamento de projeto de vida. Porque é uma mudança, né, nesse sentido. Cuidar de uma prevenção. Isso, uma prevenção. Então, quando se fala, por exemplo, na própria depressão pós-parto, o que são os fatores? A questão socioeconômica, relações conjugais conturbadas, eu estar num ambiente que é um ambiente familiar conturbado. É difícil ter saúde mental se o ambiente é totalmente conturbado, ou desorganizado, ou disfuncional. Então, como eu vou organizar? Como eu vou tentar me blindar? Às vezes eu não consigo mudar o ambiente, certo? Mas como eu vou me blindar para que esse ambiente não tenha tanto poder sobre mim? Para que eu possa ter uma gestação mais tranquila? E buscar durante as gestações coisas que sejam agradáveis para mim. Então, incluir uma atividade física dentro do que for possível para a gestação, a questão da alimentação, hábitos de lazer, fundamental, lazer, horas de descanso. Então, tudo isso são propostas, são fatores para prevenir o desenvolvimento de qualquer questão de saúde mental, tanto da mãe quanto do bebê. Doutora, eu quero te agradecer pela tua participação aqui. Eu acredito que essas informações vão ajudar muitas pessoas, né, que vão passar por essa situação e querem se proteger, querem se cuidar para passar por uma maternidade equilibrada, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agradecemos você também, que acompanhou todos os episódios dessa primeira temporada. Você pode conferir todo esse conteúdo numa playlist chamada Podcast aqui no nosso canal do YouTube. Em breve vem mais novidades por aí. Até mais!